quero fazer as pessoas sonharem. Usar a criatividade, né? Então, muitas vezes eu chegava no cliente e eu falava, eu não vim vender forro, eu vim vender sonhos. Se você estiver disposto a sonhar, vamos junto. Fala, família Max Crio, família da construção a seco do Brasil. Eu sou o Anderson Nunes, vou apresentar para vocês o MaxCast, o podcast da Max Crio. Hoje bom, sempre é especial, mas hoje tem um montador aqui, um cara parceiro, que sempre está contribuindo nas redes sociais, mostrando o seu trabalho, conversando com a gente, dando ideias. E, cara, eu queria dizer muito bem-vindo para você, Márcio, Delta Flex. Obrigado, Anderson. Obrigado mesmo. Valeu, cara. Já vamos passar rapidinho aqui, presentinho da Limpeu Sul. Esse programa aí é em oferecimento deles. Mandou para vocês, obrigado. tem várias coisinhas aí dentro. Obrigado. Limpeu Sul, parceiro da Max Crio aqui, fornece balde pra gente. Okay. E tá junto nessa caminhada nossa aí, inclusive ajudando o meio ambiente. Porque, pra quem não sabe, a Max Crio só trabalha com baldes reciclados. Então, a gente também tá contribuindo nessa parte, tá bom? Okay. E outra coisa mais importante, minha querida Loba. Ó, Aninha, mostra na principal aqui primeiro. Aqui, ó. Loba mandou a camiseta pra gente. Loba do Drywall, top. Joga nessa aqui agora. Aqui, ó, o pessoal vê. Top. Vamos fazer o programa com ela hoje. Um abraço, minha querida. Aqui, ó. Falei que a sua camiseta ia chegar e ia aparecer aqui, ó. Tamo junto. Tá aqui. Meu parceiro. Cara, tô feliz de você ter vindo aqui pra contar a sua história, falar um pouquinho de você. Hoje o dia é seu, cara. Vamos bater um papo tranquilo. Certo. Obrigado. Sei lá, não sei nem como começar a sua história aí. Fala um pouco de você primeiro aí pra gente. Fala o que você quiser inicialmente aí pra galera. Vamos lá, né? Quem é o Márcio? Quem é o Márcio? Pessoal. Eu tive uma infância, não vou dizer que foi muito difícil, mas não foi uma infância fácil, né? Só para resumir, para você ter uma ideia, às vezes com 7, 8 anos de idade, eu tinha que juntar latinha, papelão, ferro velho, para simplesmente comprar um lápis da cor amarela. Não sei se você lembra, o lápis Faber-Castell. Por que da cor amarela? É lápis normal? Mas era o lápis melhor. Ah, entendi. E meus pais só podiam me dar o lápis preto, da cor preta. Ah, tá. Então você chegava na escola, era meio que como se fosse um bullying, né? Vamos dizer assim. Não literalmente falando. Então, desde pequeno, eu tive que lutar. Comecei a trabalhar com 13 anos em supermercado. Com 14 já rodava São Paulo como a extinta office boy, né? Não existe mais essa profissão. Trabalhou de office boy? Trabalhei com 14 anos de idade. E aí foi. Quando chegou na fase do quartel, eu estava trabalhando já perto de casa, perdi o emprego. Então eu fiz N coisas. Não tem como eu relatar aqui, porque foi de chaveiro a funileiro, a letrista, fui muitas coisas. Sempre se virou. Sempre me virando. Para ajudar em casa também. Sempre. Embora eu sempre tive irmãs que me ajudaram muito, não posso negar. Eu sou o caçula, mas eu tive que lutar muito. Não foi tão fácil, não. E aí foi quando eu aprendi a construção civil. Entrei na construção a seco por volta de 18 a 19 anos de idade. Tá, peraí. Então, com quantos anos você entrou na construção civil, você falou? Na construção civil eu comecei nessa fase turbulenta aí. Mas na construção a seco por volta de 18 para 19 anos. Mas na construção civil você começou antes? Porque eu fui servente de pedreiro. Trabalhei como servente de pedreiro para um pai e depois para o filho dele. Entendi. Entendeu? O servente de pedreiro é um serviço difícil, né? Difícil. Puxado. E um rapaz me chamou para trabalhar como tapeceiro. Para sair da construção civil e passar para tapeceiro. Eu aprendi um pouco a tapeçaria e o irmão dele trabalhava na construção a seco. Foi quando apareceu uma oportunidade para mim, eu fui aprender a construção a seco. Entendi. Então, foi com quantos anos? 18 mais para 19 anos. Então eu tô aí em torno de 28 a 29 anos na construção a seco. Nossa, muito tempo, hein? Você começou na construção a seco fazendo o quê? Você começou como ajudante? Sim, como ajudante. Trabalhei muito com aquele painel wall, aquele painel de quase 120 quilos, que é o cimentícia, né? Sim. Fazendo divisória, inclusive na Scania, aqui de São Bernardo. Legal, perto daqui. Trabalhei muito na Scania. Trabalhei fazendo forro modular. E aí fui entrando a fundo.
PVC, tudo que era construção civil. Só que, quando eu fui casar com a minha esposa, eu mudei para Praia Grande. Então eu me afastei da construção civil. Praia Grande não, perdão, São Vicente. E lá eu trabalhei como caldeireiro. Eu aprendi. Que é isso? Assim, em suma, você corta uma peça de metal, ponteia ela para o soldador soldar. Tá? Então, se você pega o suporte da balança de um caminhão, um exemplo, que era o que a gente fazia lá. Tá. Então, eu tinha que pontear marcar aquela peça, traçar, cortar no maçarico, ponteava e entregava para o soldador poder soldar ela. Aí ele passava o cordão. Isso. E ali a pessoa colocava no caminhão para fazer funcionar. Entendi. E isso você saiu de São Paulo, daqui era por aqui também, São Bernardo, que você... Não, sempre Barueri. Barueri. Sempre Barueri. Aí você foi pra praia, saiu da construção civil, começou a trabalhar com isso daí. Isso daí. Fiquei lá em torno de 2 anos e meio a 3, até que a coisa começou a aparecer oportunidades para cá de novo. E aí minha esposa me deu um conselho. Empurra a vaca pro brejo. Ela contou lá uma história para mim e eu vim para cá. Voltei para Barueri e fui para construção a seco de novo. Foi aí que eu conheci o drywall. Até então eu não sabia. Isso já está fazendo 16 anos. Entendi. O que foi que sua esposa te disse para te convencer a voltar para construção civil? Não, é que assim, nós pagávamos aluguel. Tá. E ela contou a história de um sábio que andando por uma cidade conheceu um idoso e esse idoso só tinha uma vaquinha que alimentava a família, tirava o leite dali para alimentar a família. E um sábio viajante com seu ajudante, quando conheceu esse idoso, sugeriu que jogasse a vaquinha para o brejo, porque ele tinha muitas terras. Mas aquele senhor só via a vaquinha como meio de sustentação. Até que, é lógico que o senhor de idade não ouviu, e numa noite, numa madrugada, o sábio foi lá e empurrou a vaca do velho pro brejo. E na manhã seguinte quiseram matar o sábio teve que fugir. E até o ajudante abandonou ele. Passado anos, décadas talvez, esse ajudante também se tornou sábio e dando umas voltas, chegou nessa cidade e queria saber a história desse idoso. Quando chegou lá, viu aquela fazenda linda. E ele foi se informar. Quem atendeu ele foi a filha desse idoso. Esse idoso já tinha falecido, essa filha era administradora da fazenda, um filho era advogado, outro era engenheiro agrônomo. Ele ficou pasmo com isso, como que um senhor que tinha uma única vaquinha que foi jogada pro brejo venceu na vida. Aí ela contou, que bom que aquele sábio jogou a vaquinha do meu pai pro brejo. Aí ele, mas como assim? Ele falou, meu pai começou a ver as terras que ele tinha e tirou dinheiro das terras. Hoje nós somos o que somos, porque o sábio empurra a vaquinha pro brejo. Então eu tinha um emprego que eu recebia semanalmente, eu conseguia bancar minha casa. Eu estava saindo dali para meter as caras para trabalhar numa diária, numa obra que eu não sabia se hoje eu ia ter obra, se amanhã a gente ia ter obra. E ela falou isso, empurra a vaca pro brejo. Aí eu, morando lá na praia, lá em São Vicente, vim trabalhar aqui e ficamos nessa sobe e desce por 9 meses. Até que ela falou, não dá mais. Ou você mora aqui ou eu moro lá. Aí subiu. E ficamos aí até o ano passado. Pô, sua esposa, outubro. Então, é muito importante nessa história. É o que eu sempre falo. Me ajuda muito. Tem dado muito apoio a mim em muitas coisas. Só para mim não cometer uma indelicadeza, nós estamos falando dela. Dela mesmo. Hoje nós temos mais uma vez plateia aqui. Cara, então manda um abraço para você, manda um beijão para ela aí, que ela faz parte dessa história, ela né? Faz. Ela sabe que eu a amo muito e faz diferença na minha vida. São 19 anos de casado que nós vamos fazer agora, dia 13 de dezembro. E passou poucas e boas do meu lado. Ela sabe. Bom, uma vez um colega nosso conversando com ela falou de um rapaz assim, mas eu vejo ele sempre jogando bola. Falando de um amigo, né? Uhum. Aí ela falou assim, mas você não sabe as dificuldades dele em casa. Mas ele tá sempre rindo, jogando bola. Ela falou assim, olha, você já viu o Márcio chorando? Não. Ela falou, pois é, eu vejo ele chorando em casa. Ninguém sabe o quão difícil é a vida dele. Então, a mesma coisa o outro. A gente não sabe como a vida dele é difícil dentro de casa. A gente tá vendo ele na rua. Talvez na rua ele tá mostrando uma coisa que não chega nem perto do que é em casa, né? Em casa pode ser muito difícil. Então, ela olha, passou
maus bocados comigo, essa que é a verdade. É. Sofreu muito. Então, um abraço pra você também, uma vencedora junto com ele, Uma com guerreira. certeza. Até pra obra já foi, viu? Até a obra já foi? Já me ajudou a montar PVC, já fez muita coisa aí. Ô, Marcos, Pois não. você acha que essa sua infância, que foi muito sofrida, com muito trabalho, te fortaleceu pra ser o homem que você é hoje? Ajudou no seu caráter? Ah, com certeza. Hoje em dia as pessoas gostam de dizer pessoa raiz, pessoa Nutella, né? Então assim, eu não sei dizer até que ponto eu estaria na maneira como as pessoas me julgam, sendo raiz ou não, mas eu não faço corpo mole pra nada. Então eu acho que como desde pequeno, desde ter um lápis para escrever na escola, um pipa, sabe, um papagaio, né? A linha. Eu tive que vender latinha, pegar papelão na rua. Então eu não cheguei onde eu cheguei à toa. Essa minha infância contribuiu É muito. porque eu sei que tem a parte difícil de você ter um trabalho, a pessoa ainda ser criança, né, adolescente, passando ali pra parte de ser um homem e tal, trabalhar. Eu sei que essa parte é dura, mas isso fortalece também a pessoa, né? Com certeza. Isso com certeza fortalece o caráter da pessoa para ela saber qual dificuldade ela já passou, né? E hoje, quando você tá sentado aqui na mesa, que hoje o dia é seu, contando a sua história, falando um pouco de você, quando você pensa para trás, você sabe que isso fortaleceu, né? Que isso te fortaleceu, te deixou mais forte, deixa mais forte hoje para você seguir na caminhada, né? Isso é importante. Sim, sim. E eu vou ser sincero, eu sou muito grato a vocês por esse convite. Eu não esperava mesmo. Quando eu mudei daqui de Barueri para Baixada, vai fazer um ano agora, fez um ano dia 2 de outubro, né? Fez não, vai fazer dia 2 de outubro. Eu perdi minha mãe dia 16 de julho do ano passado. E eu morava no mesmo quintal. Então, para mim era muito difícil voltar para casa e eu subir a escada e ver assim a porta da casa da minha mãe e não vê-la sentada no sofá me esperando. Então, foi muito difícil para mim. E eu e minha esposa mudamos daqui do mesmo jeito. Empurrou a vaquinha pro brejo, fomos embora de novo pra Baixada. E eu fui assim, com uma mão na frente e outra atrás, sem serviço, sem ninguém me conhecer, e eu falando pra ela, eu me viro. E faz o quê? Eu acho que se fizer 2 anos que eu tô com o Instagram. Então, quem era o Márcio? O Márcio era alguém que era conhecido na região de Barueri. Meia dúzia de pessoas que me conheciam, um outro que passava serviço, uma boa parte os lojistas dali, acabou. Esse era o Márcio. E quando eu fui pro Instagram, pô, vamos ser sinceros, cara. O Fagner tem minha caneca. Lá nos Estados Unidos, eu converso com ele quase todo dia. O Ney, do Rei do Drywall, lá na Bahia, eu tô sempre conversando com ele. Então, quem era o Márcio, quem é o Márcio hoje? Isso, eu não me acho assim, por mais que eu vejo que legal conseguir, mas às vezes eu acho que eu não sou digno de tudo isso. E eu estar aqui, eu tô tremendo. Eu não acredito que eu tô aqui. Cara, eu acho que você tem que encarar já que você é um vencedor já. Você já é um vencedor. E contar a sua história pra gente, não pensa que só é emocionante pra você. É uma honra pra gente. Você é um usuário do nosso produto. Você faz a Max Crio ser o que a Max Crio é hoje também, como todo mundo. Então pra gente é uma honra, é uma felicidade ter você aqui com a gente. Você contar a sua história. O MaxCast foi feito pra isso. Pra as pessoas do Drywall ter voz. A gente quer ouvir vocês. Quer que vocês contem a história de vocês. Então, a sua voz aqui dentro, o que você faz, quem você era e o que você é hoje, é importante pra gente mais do que você pode pensar. Obrigado. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado. Para mim é uma honra mesmo estar com vocês aqui. E tá aí, é como eu falei, né? Não vou dizer nome por nome, mas são tantos aí que conversam comigo diariamente da área. Pô, a maioria desses que você falou aqui conversa com a gente também, manda Instagram. Cara, e é importante falar esse é um momento bom, oportuno. Se inscreve no canal. Você viu o que o Márcio falou agora? Ele achava que ele não ia estar aqui, mas todo mundo vai estar aqui. Você que tá se inscrevendo no canal agora, tá curtindo isso, que já viu várias vezes e não se inscreveu, se inscreve, porque você vai estar aqui contando sua história também. Essa imagem que só vai trazer gente pra cá com
famoso, o Márcio, cara, vai vir todo mundo pra cá, cara. Todo mundo. A gente quer dar voz pra você. Pra você, usuário da nossa massa. Então, cara, se inscreve no canal, ajuda isso aqui a crescer. Porque quando você vir aqui, o canal já vai estar com 100 mil pessoas assistindo. Amém. E aí você vai estar aí passando, Amém. sendo mais famoso do que você já é. Pois é. Não, e pensando desse jeito, por exemplo, como eu falei, faz o que? Eu acho que 2 anos que eu tô com o Instagram, e eu não tenho 1.000 seguidores. Eu não tenho. E eu lembro quando eu mudei pra Praia Grande, eu falei pra um colega meu lá, que é um parceirão meu também, ajuda muito eu lá. Direto a gente tá conversando, é muito motivador. E aí ele falou pra mim assim, e aí, vem pra cá que a gente dá uma força. Eu falei, cara, eu vou lutar pra um dia ser conhecido como o cara da Sanca. Eu falei, ó, você nunca viu o meu trabalho assim pessoalmente, mas você vai ver. E eu vou lutar. Eu quero ser conhecido como o cara da Sanca. Eu chorei. Bacana. Eu chorei quando o Will aqui falou pra você. Um cara que posta as coisas, eu sempre vejo. Posta as sancas, tal, em curva. Top. Lá da Baixada Santista é o Márcio da Delta Flex. Isso não sai da minha cabeça. Ainda mandei pra ele, falei, você tá vendo? Tá falando lá o cara da Sanca. E hoje você tá aqui, né? E hoje eu tô aqui, ó. Então, assim, você tá vendo, ó, eu me emociono porque são coisas que pra mim faz diferença. Quem era o Márcio 2 anos atrás? E hoje eu tô aqui na Max Crew, cara. Eu sou um cara importante. Pô, não, demais, Sou cara. um cara importante. Eu tô na Max Crew, você entendeu? Então, isso é legal, isso é bacana. Acreditar na sua história, não importa as dificuldades, levantar a cabeça, lutar, trabalhar, fazer o melhor, né? Sempre, fazer o melhor. Sempre. Vence, Com certeza. vence. Por que você queria ser conhecido como o cara da Sanca? Porque assim, eu sem menosprezar ninguém, Anderson, eu vejo o seguinte, por exemplo, eu trabalhei muito com PVC. E para mim o PVC se tornou algo comum. O cara ali da esquina monta PVC, a outra ali da outra rua monta PVC. Então eu nunca achei legal eu fazer uma coisa que todo mundo faz e é comum para todo mundo. Tá. Ah, você tá sendo arrogante? Não vejo dessa maneira. Eu só quis o meu melhor. Por exemplo, não foi aberto a Max Crew para ser aquela lojinha da esquina. Foi aberto porque quer ganhar espaço, quer ser alguém na vida. Então o Márcio foi assim. O Márcio queria ser alguém. E quando eu aprendi o drywall, parece que eu me identifiquei com o drywall. Eu achei muito legal. Você se apaixonou Me pelo drywall? apaixonei. Sério. Eu lembro da Loba falando, amor à primeira vista. Eu, na primeira obra que eu trabalhei, eu não sei o que eles fazem pro McDonald's, eu sei que é uma empresa que trabalha pro McDonald's. E nessa obra, no escritório, nós montamos em um dia a equipe que eu estava trabalhando. Eu não era empreiteiro, eu era diarista, né? Ganhava na diária. Nós montamos em um dia 100 metros de drywall, de divisória. Eu falei, meu, que legal, que top. Eu me apaixonei por aquilo, eu achei aquilo fantástico. E vai no YouTube, vai na internet, começa a ver uma coisinha ou outra, ver desenho. Eu falei, é isso que eu quero. Mas você trabalhando para os outros, é limitado. Eu não posso fazer o que eu quero e não posso ir atrás de fazer. Eu tenho que receber, eu recebo ordem. Sim. E essa pessoa sempre me ajudou, sempre me apoiou, nunca me deixou sem serviço, mas um dia era drywall, outro dia era PVC, no outro dia era divisória naval, e assim ia. E eu tava todo dia trabalhando, na luta. Mas chegou uma hora que eu falei, não, acho que tá na hora de eu tentar fazer o que eu quero. Foi aí que eu agradeci tudo que ele fez por mim. Falei, cara, se você puder me ajudar passando obra, beleza. Senão eu vou correr atrás que eu quero buscar o meu. E aí eu comecei. E do mesmo jeito, indo pro PVC, o que aparecendo eu ia, mas sempre insistindo pro meu cliente. Por que não faz um drywall aqui? Pô, Mas como você começou a pegar cliente sendo autônomo? É o quê? Você fez um site, você divulgava, cartão? Nada. Pessoas que me conheciam, Márcio, vem fazer um orçamento para mim. Tá. É assim, do nada. E era um aqui, um outro ali. Pessoas que já sabiam que eu trabalhava na área, que empreitava a obra. Marcião, e aí, tá com serviço? Não, tô parado. Dá um pulo aqui. E eu comecei. E com isso eu comecei a falar para as pessoas. Nunca tive cartão. Fui ter cartão, acho que faz 1 ano que eu fui fazer o meu cartão. Até então nunca tive cartão. Eu abri o CNPJ, mas nem divulgava Deltaflex. Nada. O Márcio era uma pessoa qualquer ali no bairro. E por quê? Por que Delta Flex? Só fazer esse parênteses aí.
Então, numa dessas situações no passado que eu trabalhei até como letrista, ajudante de letrista, eu lembro lá em Alphaville como se fosse hoje, eu trabalhando num prédio, fazendo a fachada de uma vidraçaria. O nome era Vidraçaria Prisma. E o desenho que o letrista fez, eu estava acompanhando ele, era o triângulo, vindo um fecho de luz e saindo atrás o arco-íris. E aquele desenho, o triângulo, me chamou a atenção. Então, quando eu fui pensar no nome Deltaflex, eu ficava imaginando asa delta. Eu imaginava muita coisa, porque eu queria aquele triângulo. De um jeito ou de outro, eu queria colocar o triângulo. E do nada eu entrei no alfabeto grego. O triângulo delta. Aí eu peguei delta. Aí a minha esposa conversando comigo, pô, mas você não faz só uma coisa, você faz várias coisas. Você é flexível, então delta, flex. E pegou. Muito legal. E pegou, sabe? As cores foi assim, do nada, eu e ela discutindo, conversando, e vamos fazer, não vamos, que cor, e acho legal essa cor. E conversando com a menina que fez para nós o logo, e discutindo ideias. E a menina começou a dar ideias de cores também, e ela mandava para nós, e a gente começamos aquela discussão. Mas só que o desenho, eu falei assim, olha, o que eu queria era, eu trabalho em casa, em prédio, em galpão, não importa. Então foi quando fez esse desenho. Deu a ideia de um prédio, de uma casa e ao mesmo tempo estende um galpão. Então, onde apareceu o serviço, eu vou. Por isso que entrou esse logo, esse desenho. Legal. Mas o nome surgiu daí. Legal. E o desenho é incrível, que eu estava numa obra e as pessoas trabalhando comigo, eu falava assim, e aí, entre esses 3 desenhos, o que vocês acham? Aí começaram, eu achei melhor esse. Eu achei melhor esse. Aí tal. Daí mandei para uns colegas meus. Assim, 2, né? 2, 3. Eu achei melhor esse, achei melhor esse. Falei, então pronto, é esse. Todo mundo tá achando melhor, vai ser esse. Foi quando nós decidimos, então, bater o martelo naquilo que a maioria tava sugerindo. Falei, se todo mundo tá gostando, então vai ser ele mesmo. Mas a menina tinha feito 3 desenhos diferentes para nós. Entendi. Legal, aí ficou esse aí. Ficou esse daqui. Esse é o oficial agora. E o que é interessante, que minha esposa, um tempo atrás, ela pesquisou na internet, a gente não sabe onde tá essa pesquisa. O que era um homem delta, o que era um homem flexível, as cores azul e verde. Rapaz, parece que tudo foi a calhar. Parece que tudo girava em torno da gente. Então, não só o significado de cada coisa, como o nome em si, assim, parece que tudo girava em torno de nós. Mas tá aí a explicação. Até para fazer o símbolo da sua empresa, você pesquisou, pensou, é tudo pensado, você vê, não é uma coisa aleatória, né? Não foi. E olha, eu trabalhei como ajudante de letrista, eu tinha 18 anos de idade. O que um ajudante de letrista faz? Então, a princípio o que a gente fazia assim, às vezes ele fazia o contorno e a gente preenchia por dentro com a cor. Às vezes ele pegava para retocar, vamos dizer que você tem um painel aqui em cima, vai retocar, então tinha que subir no andaime e ir lá em cima para retocar. E aí ele era o responsável pelo serviço, fazer os acabamentos finais, né, os contornos, e a gente preenchia dentro. Entendi, mas desculpa a minha ignorância. Um letrista é o que desenha as coisas, escreve as coisas nos outdoor, nas fachadas, é isso aí? Pode ser. Ele pode também fazer isso. O letrista, ele faz a propaganda no muro, ele faz N coisas. Entendi. Entendeu? Então, eu fui trabalhar para ele como ajudante, então a parte, o acabamento final era dele, né? Uhum. Então ele chegava a fazer o contorno e eu fazia o preenchimento da letra. Entendi. E me conta como que foi o seu começo, então, quando você montou a sua empresa. Você começou a pegar esses trabalhos, mas você, obviamente, já não tinha toda a experiência que você tem hoje, né? Como foi para se aprimorar na parte técnica? Assim, até certo ponto, sim, porque o que eu evoluí aí foi as sancas. Até então, todas as outras coisas eu já fazia. Só a sanca que eu fui me aprimorando. Então, quando eu comecei a empreitar, eu chamei um rapaz. Hoje ele, inclusive, mora em Jericoacoara, lá no Ceará, né? Foi meu braço direito. Me ajudou muito. Aonde eu tinha obra, ele ia comigo. Eu não tinha carro, a gente ia aqui de condução, ferramenta no ombro, e vamos para cima, vamos trabalhar. E ele não fazia corpo mole comigo. Ele falava, não, vamos. Às vezes ele me puxava. Entendi. E vamos correndo, vamos para cima. E não importasse onde era a obra, não importasse o horário que eu ia chegar em casa. E vamos trabalhar, e ele me ajudou muito nessa época. E com o tempo, como pessoas já começaram a passar serviço para mim, eu andava com uma maleta pendurada no ombro, e às vezes ele falava, dá pra mim, rapaz, tá pesado aí. Eu falei, não, pode deixar que isso daqui eu carrego, só me ajuda aí.
E eu chegava em casa e reclamava pra minha esposa, dor no ombro. E em certas ocasiões ela via como se fosse uma marca de sangue pisado, assim. Sim. Que era a marca da alça, Da alça, da que já mochila, né, da bolsa. marcava, ficava marcado aqui. E um dia eu falei pra ela, eu falei, não, eu vou ter que comprar um carro. E aí ela falou, mas como que você vai comprar? Eu falei, não sei, nós vamos ter que comprar um carro, vamos ter que dar um jeito. E quando nós conseguimos comprar o carro, foi sobre essas condições. Eu já não aguentava mais andar com a mochila, até porque eu sou renal crônico há 22 anos. Que eu, 22 anos? que eu descobri que eu sou renal crônico. Foi quando eu comecei a namorar ela que eu fiz o exame pré-nupcial e lá constou que eu tinha problema renal. E o que que isso implica no seu trabalho, assim? Quais É, as consequências disso? então, por exemplo, o renal crônico não pode tomar anti-inflamatório. Tá. Então, se eu tô na obra e eu torço o pé, eu vou trabalhar com dor. Eu não posso tomar nada para tirar dor. No máximo, um lisador, um Doril, alguma coisinha assim. Uhum. Mas nada mais forte que eu pudesse aliviar minha dor. Tanto que nessa jogada aí, muitas vezes, não raro, ela me ajudava colocando 2, 3 meias no pé para eu poder colocar dentro da bota e fazer como se fosse uma botinha de faixa, vamos dizer assim, para firmar mais meu pé. Que aconteceu de algumas vezes eu torcer o tornozelo Uhum. e eu não podia fazer nada. E no dia seguinte eu tinha que trabalhar. De continuar, né? Com dor ou não, eu tinha que trabalhar. Então é por isso que ela fala: quem vê o mar chorando na rua, opa, perdão. Quem vê o mar chorando na rua? Ninguém. Mas quando eu chegava em casa do serviço, aí vinha a dor. Aí tinha que tirar o chinelo, tinha que tirar. E ali a dor era muita. Então, assim, foi aí que eu consegui me alavancar um pouco. Quando eu adquiri o carro, que foi uma estrada. Adquiri o carro, dali em diante a coisa começou a melhorar um pouco mais. O meu poder de buscar trabalho já se tornou maior, né? A distância. A distância, né? Já não ficava em torno só de uma passagem de trem, um ônibus. E foi um perrengue que nós passamos. Porque para pagar a prestação do carro, manter as despesas do carro, a diária da pessoa que estava comigo, almoço, pedágio, gás, olha, rapaz, foi difícil. Mas foi uma luta, né? Era uma luta. E eu penso assim, ó, ninguém vence sem batalhar. Com certeza. Ninguém vence. Então, a guerra você pode perder uma batalha ou outra, mas a guerra você não pode perder. Você tem que ir pra cima. A luta é sempre, né? Todo E dia, a cara. batalha a gente perde uma ou outra, mas a gente também ganha a batalha. Sim. Né? Então a gente tem que sempre olhar. E é uma coisa que eu sempre carreguei comigo. Tem que ir pra luta. Às vezes minha esposa fala pra mim: eu não gosto do que você fala, né? Que fala assim: não, deixa que eu me viro. Ela, esse negócio deixa que eu me viro não dá certo. Mas é porque eu sempre tive que me virar. Sempre tive que ir pra luta. Com dor ou não, com problema ou não, eu tinha que ir pra luta. Só que chegou uma hora, né, que o rim cobrou. Aí eu tive que ir pra hemodiálise. E aí quebrou nossas pernas. Foi aí que eu falo pra você que ela sofreu. Esse hemodiálise você tinha que fazer a cada quanto tempo? 3 vezes na semana, 3 vezes na semana? por 3 horas e meia. E às vezes na hemodiálise eu perdia 3 quilos, 4 quilos, 4 quilos e meio. Ali naquele processo de 3 horas e meia eu perdi até 4 quilos e meio na hemodiálise. Então você vê, meu braço é marcado de tantas vezes que foi furado para fazer a hemodiálise. Entendi. E no começo a gente passou uns perrengues. Viu? Mas como que você tá hoje? Você ainda precisa fazer? Não, eu sou transplantado. Dia 7 de setembro faz 6 anos. 6 anos. 7 de setembro. Parabéns, então tá Obrigado. tá bem. Tô bem, graças a Deus. Que bom. Mas foi assim, foi essas dificuldades que nós passamos, né? E mesmo fazendo hemodiálise, eu não fui afastado pelo governo, não recebia ajuda, auxílio, doença, nada. Então eu tinha que ir pra obra. E como que você fez essa obra, cara? Porque você já perdia 3 vezes na semana, 3 horas e meia. Então, eu tentei conversar com um doutor que me ajudou muito, o dono da clínica, inclusive. Pedia para ele me deixar no horário da manhã. Então ele arrumou uma vaga e eu fazia hemodiálise de manhã, porque no começo eu fazia à tarde. Tá. Eu falei, não, doutor, eu preciso de manhã, porque eu saindo daqui eu vou para as obras. E era assim que eu fazia. Às vezes eu saía da hemodiálise, quando eu saía bem, na maioria das vezes, eu ia para a obra, ia trabalhar. Uma certa ocasião, esse menino que hoje está lá em Jericoacoara, a gente trabalhando, fazendo o tapume de um mezanino, e ele falou, Márcio, olha seu braço. E a minha fístula estava bem inchada, estava alta assim, ó.
Eu falei, meu Deus, quase a ponto de estourar. Eu falei, meu Deus, vou perder a fístula. Parei de trabalhar, tive que levantar a mão para o sangue diminuir o fluxo de sangue. Fiquei uma meia hora com a mão levantada e trabalhando com a outra. E não podia parar. E Ô, cara, trabalhando com a outra. E ele para, eu falei, não, você não pode ficar sozinho, senão a gente não termina o serviço. E eu com a outra trabalhando e uma mão pro outro. Mas é assim mesmo, são as dificuldades. cara, é a dificuldade do povo brasileiro, né, cara? Mas isso não sou eu. De perseguir os seus objetivos, né? Sim, sim. Quantos outros não tá nessa pegada igual a mim? Sim. Então é assim, enfim. E a parte da sanca, que imagino que é a tua especialidade, que você gosta muito de fazer. É o que eu gosto de fazer. Por que que você pegou esse amor por fazer sancas, assim? Eu sempre gostei de detalhes. Tá, Tanto que se eu for trabalhar, por exemplo, na diária, não é bom para a pessoa. Eu sou muito perfeccionista. sim. Eu gosto de ir lá no detalhezinho, né? E aí eu já estava trabalhando por conta e um rapaz chegou e me falou, ó, eu tenho um forro para fazer aí numa casa, tal, assim, no condomínio, lá perto de casa mesmo, lá aqui perto de Barueri. E tem uma sanca lá para fazer. Eu falei, opa, era tudo que eu queria, né? Nunca tinha feito. Tá. Falei, tá bom, eu pego. Você faz? Faço, pode ficar tranquilo. Fui lá e comecei. Aí fiz dentro do que a gente sabe, né? Vamos dizer assim, a norma que se estabelece como algo seguro. Eu até então nunca tinha pesquisado nada Tá. nesse respeito. Eu falei, bom, vou fazer algo seguro. Coloquei pendural para tudo que era lado, regulador. Eu falei, daqui não vai cair de jeito nenhum, porque foi a minha primeira. A minha primeira sanca. E aí era num quarto do proprietário, era para fazer um S. Mas só que quando me passaram o serviço, não me falaram que naquele quarto era o S. Então eu tinha feito fogo. Quando o proprietário chegou, ele falou, não é isso. Eu quero aqui assim, assim, assado. Eu falei, tá bom, sem problema. Não era eu que tinha empreitado o serviço, né? Uhum. Falei, tá bom, então eu vou marcar aqui, tiro uma foto, passo pro senhor, se eu aprovar, a gente faz. Ele tá ok. Aí eu fiz a marcação no teto, no forro já existente, Sim. e mandei a O foto pra ele. desenho assim, né? O S. O S. Mandei Tá, pra ele. Imagina. Aí eu tentei, porque o meu celular não era bom também. Tentei tirar uma foto o melhor possível e tal, passei pra ele, ele, não, é isso mesmo, pode fazer. Aí lá vai eu desmanchar. Foi aí que eu falo pra você. Foi pendural pra tudo que é lado, regulador, pra deixar bem firme, bem resistente. E fiz. Rapaz, até hoje eu me apaixono quando eu vejo esse S. Foi a minha primeira sanca. Eu fazendo, quando eu terminei, pintor, eletricista, pedreiro, todo mundo lá foi ver. Cara, que legal. Quanto tempo você faz isso? E eu falei, e agora? Falo que é a minha primeira? Ou falo que eu já faço mais tempo? Eu falei, eu não vou mentir. Mas eu fiquei com medo. Se eu falo a verdade, e eles falam pro proprietário, o proprietário quer que eu saia da obra. Eu falei, seja o que Deus quiser. Eu falei, não, é a primeira que eu faço. Você tá brincando? Eu falei, é a primeira que eu faço. Aí o pintor veio, olhou, ele falou, cara, seu acabamento aqui, eu ainda não vi um igual assim. E eu não fazia o acabamento como eu procuro me aperfeiçoar hoje. Mas porque era muito detalhista, então eu perdia Sim. muito tempo alisando, para deixar tudo redondinho, perfeitinho. E nessa casa eu fiz esse S no quarto, fiz uma sanca redonda enorme, pé direito duplo na sala, e no hall entre as suítes eu fiz mais 2 sancas redondas e fiz uma ilha na escada caracol que subia para esse segundo andar, esse primeiro andar. Tudo caprichando no acabamento, assim. Tudo, porque foi o meu cartão, vamos dizer, seu cartão de visita, foi a primeira que eu fiz. Acabamento é o cartão de visita, né? Você entendeu? E foi ali que começou. Então a partir dali eu comecei a oferecer. Todo mundo que falava, vem fazer um orçamento. Eu falava, por que não fazer uma sanca aqui, um detalhe e tal? E o pessoal, não, mas vai ficar caro. E ia optando por PVC. E eu falei, Você sempre já induz, assim, quando você tá fazendo. Já. Você tenta fazer. Vamos fazer uma Já. sanca, porque é uma coisa que você gosta Já. de fazer, né? já, isso tá em mim. E aí o pessoal, não, vamos pro mais barato, PVC. E eu, mas o PVC você não pinta, você vai sempre ficar a mesma cor e tal. E aí uma vez eu falei pra minha esposa, eu falei, ó, Continua assim, viu? Porque PVC não vai massa, hein? muito bem. Aí eu falei pra minha esposa, eu falei, não adianta eu oferecer algo na rua que eu não tenho em casa. Ela, e aí? Eu falei, eu quero fazer sanca aqui, mas eu quero que você compartilhe comigo as ideias. Ela, qual? Aí eu comecei a dar ideia.
Ela, legal, legal, tal, ó, faz assim, faz assado. Ela dando a sugestão dela e eu a minha, chegamos num consenso, eu fiz em casa. Ilha flutuante, sanca redonda na sala. Ah, eu tirei foto, todo mundo amou. Aí ali começaram a pedir. Então foi assim, daquela primeira que eu fiz, que eu nunca tinha feito e ninguém me acompanhou, eu sozinho empreitei com o rapaz, até hoje eu tentei divulgar. Tem uma história, se você me permite contar, Você tá no lugar pra contar a história hoje, pode contar. uma conhecida nossa chamou para fazer um orçamento. Então tá bom, cheguei lá na casa dela de noite, um PVC, mas rapaz, pensa num PVC bonito, retinho, nivelado. Ah, eu queria trocar esse forro. Eu falei, como assim trocar o forro? Não entendi. Ela, ah, não sei, queria tirar esse forro. Eu falei, posso ser sincero? Ela pode. Eu falei, eu não tiraria. Cara, eu fui lá arrumar serviço pra mim. Eu falei, eu não tiraria. Ah, por que não? Eu falei, o seu forro tá perfeito. Eu falei, eu não entendo o objetivo de tirar esse forro. Qual é a ideia? É fazer uma sanca, um forro diferente? Ela falou, isso, talvez fazer uma sanca. Eu falei, ah, então agora a conversa mudou. Ela falou, dá pra fazer? Eu falei, então, eu tenho que primeiro tirar pelo menos uma placa, avaliar sua estrutura aqui em cima, o telhado, se há possibilidade, porque cada chapa de drywall é 18 quilos. Então eu tenho que ver a estrutura do telhado. Conclusão, conversa vai, conversa vem. Saiu um closet, saiu a sanca, saiu o forro de drywall, saiu um hall para entrar no quarto. Tudo isso naquela de bate-papo assim. Aí quando eu fui apresentar o orçamento, ela me falou uma coisa que eu não esqueço. Ela falou assim, Márcio, você não tinha que fazer mais nada. Eu falei, por quê? Ela falou, o seu negócio não é executar, é vender. Eu falei, eu não entendi. Ela falou, meu, eu vim aqui, eu pedi pra você só tirar esse forro e colocar outro. Você me ofereceu uma sanca, um closet, um hall, você me ofereceu tudo. Você me fez sonhar no meu quarto uma coisa que eu nunca imaginei. E eu falei, legal, então é isso que eu quero. Eu quero fazer as pessoas sonharem. Usar a criatividade, né? Então muitas vezes eu chegava no cliente e eu falava, eu não vim vender forro. Eu vim vender sonhos. Se você estiver disposto a sonhar, vamos junto. Aí olha, eu viajo. Olha, se eu começo a imaginar, eu vou viajando nas ideias, sabe? Ó, essa parte de criatividade é maravilhosa. É o que a gente gosta aqui também. Mas você citou uma parte aí importante que a gente precisa falar sobre as normas, né? Você falou que agora no começo você não sabia, você encheu de segurança, né? Só que depois você correu atrás. O quão foi importante para você estar por dentro desse mundo do drywall, que é fazer da forma correta, seguindo as normas? Olha, vou ser sincero para você, Anderson. Nós que estamos aí no dia a dia, é difícil a gente poder vender isso para o cliente final. Imagino quanto é. Recentemente eu estava numa obra e chegou um rapaz lá da piscina, a gente bate papo e tal, e eu falei para ele que era difícil o serviço. E ele começou a ser otimista. Eu falei para ele, olha, eu não estou dizendo que eu não sou otimista, que eu não vejo o lado bom das coisas. Eu só quero dizer para você assim, vamos lá, por exemplo, você vai fazer uma porta, aí você vai colocar um montante, um outro montante por dentro, um montante duplo, onde vai o batente. 10 centímetros depois você tem que colocar outro montante. Sim. Eu falei, isso é norma. Então, se eu for vender para você uma divisória com uma porta, eu já vou aumentar aí, nada, R$80 no orçamento só de 4 montantes. E quando eu falo isso pro cliente, ele, não, põe só um montante mesmo. Eu falei, e agora? Eu tenho uma esposa. Eu tenho minhas contas. Então, assim, a gente vende a norma, mas nem todos querem aceitar. Então, o que eu tento fazer? Eu tento ser razoável. Se eu consigo material mais em conta, eu estoco, porque independente de ele aceitar ou não, eu tento seguir principalmente forro, pelo amor de Deus. Isso é importante. Tem coisa que você pode abdicar às vezes, dependendo do que for, né? Uma coisa que é uma questão de norma, só que não é uma questão de segurança. Certo? Nesse caso da porta, eu dei um exemplo simples. Simples. Agora, forro, questão de segurança, a gente nunca pode abdicar. Não, forro não. Sai do meu bolso. Eu tiro. Eu falo para minha esposa assim, eu prefiro ganhar 100, R$200 a menos, mas eu ir para casa dormir tranquilo, né? Eu saber que a cliente não vai ter o que reclamar, vai elogiar o meu serviço, do que às vezes eu
eu ser mesquinho com, um só aqui tá bom. Não, põe 2. E quem trabalha comigo sabe que eu sou assim. Já teve pessoas trabalhando comigo que eu chamei para me ajudar. Não, não precisa disso. Falei, não, eu sei que não precisa, mas eu quero. Pode fazer desse jeito. Então é nessa hora que eu perco no tempo, às vezes sai do meu bolso, mas eu prefiro forro, eu gosto de segurança. Aí eu brigo com quem for. Aí eu brigo. Como que é o seu tratamento com o cliente para conseguir convencer ele do que precisa ser feito? Então, é o que eu tô te falando. Que abordagem, né, você faz? Assim? Eu tenho o meu valor padrão, e se ele chora no preço, vamos usar essa expressão, né? Vai lá, quis barganhar comigo, tá, beleza, a gente dá um desconto, mas eu não abro mão do material. Então, se eu vendi mão de obra com material, perdão de novo, toda hora. Tranquilo. Se eu vendi mão de obra com material, eu não abro mão da quantidade de material. Então, se sair do meu bolso, vai sair. Eu perco, mas o que eu calculei para aquela obra, eu vou comprar. Eu vou comprar, isso independente. Já não foram poucas vezes que eu já tive que até usar meu cartão para completar a entrada, porque eu fiz um orçamento e eu cotei aquele material, aquela quantia de material, e a entrada não deu e eu coloquei do meu. Se você chegar numa loja para comprar material e nessa loja tiver, por exemplo, um perfil fora de norma, você perceber, qual que... Não compro. Não compro. Para forro, é o que eu tô te falando. Quando é teto... Não se brinca, não, né? Não vamos. Rapaz, 18 quilos cada placa. Sim. Aquilo quando desce, não desce 18 quilos. E não raro pode ter uma criança, pode ser uma visita naquela casa, a coisa pode ser muito feia. Então não dá certo. Não isso dá. Isso é importante você não falar. Não dá certo. E assim, tem o ponto 50, que é o padrão, vamos dizer assim, o melhor, né? Uhum. Mas e o ponto 48? Então tá bom, a gente coloca um pendural a mais, não tem problema. Vamos trabalhar um pendural a mais, um regulador a mais, não vai ter problema. Mas com forro eu não brinco. Na divisória a gente vai negociar, vamos conversar, vamos fazer alguma coisinha. No forro eu não brinco, eu acho que a coisa tem que ser muito séria. Tanto é que uma vez eu fui fazer um forro de PVC numa casa. Que é mais leve, né? Bem mais leve. Quando eu olhei o teto, uma casa muito antiga, e foi o próprio proprietário que construiu. E aquela laje maciça, então a ferragem, já de tantos anos, a ferragem já tinha ferrugem, então começou a estourar o concreto. Sei. E eu olhei assim, eu vi um pedaço de concreto já estourado. E eu falei, olha, eu vou sugerir o seguinte: vocês fazem a manutenção aqui, retira esse pedaço, arruma essa laje, eu venho e faço o forro. E eu sugeriria que colocasse ainda 2 vigas de madeira, umas vigas reforçadas de 20, para poder sustentar essa laje. E o rapaz bateu no peito, não, pode fazer, que eu que fiz e tal. Eu falei, ó, amigão, e conhecido meu de muitos anos, falei, amigão, olha, eu não faço. Não faço, porque se isso cair, vai dar problema. Não sei o que. Eu falei, olha, depois de muito tempo de conversa, a esposa dele tentando apaziguar, eu vi o sofrimento dela, até faleceu na Covid agora. Muito sofrimento dela, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu falei, eu não vou dar garantia de nada. E se cair, eu vou cobrar para desfazer e arrumar. Beleza? Pode fazer que eu garanto. Aquela pessoa marrenta, né? Falei, tá bom, fui lá e fiz. Não deu um ano. A esposa dele entrou em contato. Márcio, pelo amor de Deus, corre aqui em casa. O meu forro tá caindo. Quando eu cheguei, aquele bloco de concreto caiu no PVC, o PVC tava embarrigado. Aí eu chamei ele e falei assim, rapaz, o tanto que eu falei para você, você traz seus netos pra cá, olha isso daqui, ó. Eu vou desmontar o forro, você vai acompanhar aqui, por favor. E eu tirei. Por Deus tá no céu. Era como se a gente juntasse isso daqui assim, ó. Um pedaço de concreto lá em cima. Sim. Falei, imagina isso caindo na cabeça do seu neto. Você tá querendo matar a sua família. Eu falei, vamos fazer o seguinte? Ele o quê? Eu falei, eu não ponho mais a mão aqui se você não fizer o que eu falei. Eu tô desmontando só para você ver que vai dar problema. Então, trata essa ferragem, chaprisca, reboca, não sei, eu não sou pedreiro. Vê o que você consegue fazer. Travessa as vigas aqui,
Depois eu volto para fazer o meu. Do contrário, foi um prazer conhecê-lo. Aí ela, não faz isso. Eu falei, não, é assim, agora daqui para frente não dá mais para conversar. A coisa é muito séria. Pode matar alguém. Aí ele cedeu. Aí ele foi lá, arrumou, me chamou. Aí eu fui, coloquei, terminei, vi que estava seguro mesmo, né? Porque não cabia a mim dar garantia daquele serviço. Sim. Mas eu vi que estava Sua seguro. parte é o acabamento ali do Era bate, só né? um PVC. Aquele ali foi um conselho que você tinha dado pra ele, né? Mas dentro desse conselho eu abri mão. Eu abri mão do meu serviço. Aí quando ele corrigiu, aí eu fui lá feliz, montei. Aí ele falou, e aí, quanto foi? Eu falei, nada não. Vamos tomar um café e bater o papo. Isso daí serviu de experiência pra mim e pra você. Ele é como assim? Eu falei, na próxima eu não monto. E você acha que esse foi o pior problema que você já passou numa obra ou já teve piores? Ah, de dar problema assim. Assim, um acontecimento assim numa obra que você marcou você como uma experiência também. Então, é isso que eu ia falar. De acidente envolvendo eu, literalmente falando, não, isso não foi nada. Agora, de acidente assim, de algo que caiu, não, isso eu vi como o pior. O pior, porque não foi simplesmente um forro que cedeu ou embaulou. Não, tinha uma pedra de concreto enorme lá em cima, que eu acho que pesava uns 5 quilos. Se essa pedra caísse na cabeça de uma criança, a lesão ia ser muito grande. Você entendeu? Agora, eu na obra não. Acidente na obra. Uma vez eu liguei para minha esposa, ela falou, qual pronto-socorro você tá? Porque minha vida era tá indo para pronto-socorro. Porque por mais que eu seja detalhista no serviço, eu sou muito afoito. Entendi. Então é para fazer, vamos lá, corre, tá, tem que ir para cima. E às vezes o pessoal fala, mas eu falo, ó, o difícil, se você fazer logo difícil, acabou, o restante é fácil. Então não vamos fazer corpo mole pro difícil, vamos para cima. E eu sempre fui assim, com segurança, mas sempre fui para cima. Mas tinha situações que não davam. Eu já caí de uma escada, a escada encostada, imagina aqui assim, tinha um vão daqui para a parede, mais ou menos uns 5 metros. A escada aqui e lá. A escada não faz assim, ó. Nossa. E eu de lá de cima, eu bati a mão na parede e me joguei para trás. Eu perdão, de novo. Caí no vão de cá. Mas eu ia descer. Pelo menos você caiu no vão de cá, né? Eu ia descer 5 metros. 5 para 6 metros. Então, nossa. Mas assim, não tinha onde eu ancorar um cinto, eu tava fazendo um beiral de uma casa, não tinha onde eu colocar uma linha de vida, não dava para montar um andaime. Vocês que trabalham com mão de obra, enfrentam muita situação assim, que você chega numa situação que você fala, cara, só cabe a mim fazer, do jeito que tá me apresentando aqui, entendeu? Esse trabalho, não tem muito para onde correr, tem situações, né? Sim. E imagina, como você vai montar um andaime num espaço desse, 50, 60 centímetros? Não dá. Você falar pro cliente, ó, posso fazer um furo na parede para colocar... Não, e uma casa já acabada. O cliente também não vai permitir. Então, assim, eu gosto de falar muito isso. A conversa, falar até papagaio fala. Na conversa é tudo muito lindo e maravilhoso. Na prática, na hora do vamos ver, é o que às vezes a gente conversa lá no nosso grupo lá de WhatsApp. Na hora do vamos ver mesmo, se a gente não arrochar ali para cima... A gente não trabalha e não paga nossas contas. Então tem coisa que a gente tem que ir pra cima mesmo. Não tem jeito, infelizmente. Quando você começou, você tinha essa preocupação com as normas, assim, no começo? Em que momento, o que te chamou a atenção pra poder parar e pensar assim, cara, eu preciso ganhar mais conhecimento do mercado que eu tô? O Anderson, eu ao longo dessa minha carreira aí, eu fui funcionário. Sim. Então eu tinha que obedecer. Às vezes eu discuti, mas daqui tá errado. Rapaz, faz aí, termina aí, depois a gente conversa. E eu sempre fui uma pessoa assim, se não tá envolvendo risco de morte, né? Por exemplo, um forro. Eu não vou discutir com ninguém. Mandou fazer, eu vou fazer. Deu problema, o cara viu que estava errado, aí é você que vai discutir com ele. Sim. Mas quando era forro, não. Aí eu brigava. Tentava trabalhar dentro de um padrão de segurança. Eu fui ver norma mesmo, ir atrás de distância de perfil, e de regulador, né? Todas essas coisas. Faz coisa de uns 3 anos. Que eu fui a fundo. Você parou para adquirir esse conhecimento, eu tenho que conhecer mesmo, eu tenho que ir a fundo. Até então eu não sabia. Por exemplo, eu colocava um tirante,
a cada 90 centímetros, assim, é um absurdo, você colocava muito, mas para mim aquilo tava bom, era 18 quilos que eu tava colocando no teto. Então eu sempre ia além do que se pedia. Hoje eu vejo que eu ia além, porque antes eu não sabia qual era o padrão, mas eu calculava assim, poxa, 18 quilos. Eu começava a dividir esses 18 quilos em cada tirante e eu via quanto que cada um ia segurar. Eu usava muito a bucha 6, né? Quantos quilos a bucha 6 aguenta? Daí eu ia dividindo. Para você ter uma ideia, no Morumbi nós fizemos uma vez uma sanca que o proprietário ele colocou porcelanato no teto. Então tivemos que sentar, calcular o peso do porcelanato, o peso do forro, dividir em pontos e ainda sugeri para o rapaz era 52 tirante e ele não põe mais. Eu falei, vamos dividir? Ele colocou porcelanato no teto? No teto. Quando você olha a obra faz sentido. Ele tinha uma bancada de 5,20 metros na cozinha dele e aí ele fez um nicho na parede, imagina aqui assim onde ia ficar uma TV. Então a cor da bancada ele colocou porcelanato na parede. Aí fazia sentido a sanca ter a mesma cor. Então, quando eu fiz a sanca, aí ele falou, eu queria um porcelanato aqui. Aí foi quando nós começamos a calcular. Aí, ao invés de acartonado, já foi o cimentícia. Aí começamos a calcular tudo, né? Todas, no teto foi chumbador, com compound, que era para arrochar mesmo, aquilo não vai cair mesmo. 52 tirante nós colocamos para segurar. Quando nós dividimos todo o peso, estava saindo o quê? Eu acho que dava 5 quilos e pouco para cada tirante. Daí até o empreiteiro falou, pode meter o pau, que aí agora vai dar certo. Porque ele estava preocupado que ficasse muito peso em cada ponto, né? Uhum. Mas quando a gente dividiu tudo, ele falou, não, então pode fazer que a gente... Mas assim, não posso negar que partiu de mim essa ideia de quantos pontos, porque em casa eu ficava calculando. Mas tá pouco, e eu imaginando, não, o chumbador aguenta tantos quilos. Eu entrava na internet, eu pesquisava, e eu comecei a dividir. Daí eu falei, não, acho que 52 dá pra gente trabalhar. Então foi assim. Então assim, ó, norma mesmo, eu comecei faz uns 3 anos, um pouco antes de eu começar com o Instagram. Entendi. Que eu comecei a pesquisar. E com o Instagram eu fui mais a fundo, conhecendo o pessoal que a gente conhece aí, né? E dá pra tirar dúvida, né, com o pessoal, né? Tem muita gente com conhecimento e gente boa pra ajudar, né? Pra tirar dúvida. Tô fazendo um serviço, me dá uma ideia, tal. O que você pode me dizer de experiência, né? Isso aí? Nesse respeito, eu posso dizer que essa turma que a gente conhece aí são humildes, viu? O mercado do drywall nessa parte de montadores é um pessoal unido. Sim. Eles se ajudam muito, né? E isso é importante, né? Nossa, o quanto isso é importante que é difícil até de mensurar. Pois é. Para fazer isso crescer. Eu acho interessante também, Anderson, porque apoia o sistema, né? Com certeza. Quando a gente tá dentro dessa união, um ajudando o outro, e todo mundo flexível, lógico, né? Porque não adianta eu querer impor para você algo se você não quiser aceitar, não adianta. Vai ser só discussão entre nós. Então, ser flexível. Você não quer fazer assim? Que tal a gente fazer assado? E nessa flexibilidade, um ajudando o outro, rapaz. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Will. Nunca vi ele na minha vida, assim, pessoalmente. Nunca peguei na mão dele. Um abraço, Will, já deixando aqui, né? Sabe? Parceirão também. O Wanderson. Nunca vi o Wanderson. Eu também nunca vi. Você entendeu? Então assim, ó, não, ele já veio aqui. Nunca vi ele na minha vida, assim, de eu pegar na mão dele. E uma humildade. Uma vez eu conversando com ele trabalha muito com FGA, né? E eu trabalho mais com FGE. E aí, mas Wanderson, e aí, como que é tal? Ele deu umas dicas. Aí eu fui oferecer pro cliente. O cliente, não, tudo bem, faz o orçamento para mim. Eu fui para casa, comecei a calcular. Falei, meu Deus, tá errado esse cálculo aqui. E eu fui calculando, falei, não, a diferença não tá saindo muito. Aí incomodei o Wanderson. E aí, meu querido, desculpa te atrapalhar, mas você falou que sai mais em conta, eu tô calculando aqui nada dele. Marcelo, dá as medidas para mim. Você acredita que ele tirou tempo do trabalho dele e foi lá na calculadora dele, ele calculou, não sei como, mas ele calculou. Aí ele, que você encomendou? Eu falei, encomendei isso, tal. Ele, não, você tá certo, tá certinho aí. Ele falou, são tantos metros, são tantas chapas, são tanto isso. O que eu tinha calculado, ele... Então, eu fiquei admirado de ver a humildade da pessoa. Ele poderia muito bem falar, Marcelo, me desculpe, eu tô corrido aqui. Tô ocupado, tá?
Pô, ele tem família, ele tem filhos, ele tem esposa, ele, sabe, ele tem uma vida, mas ele parou o serviço dele para poder me dar atenção. Olha a grandiosidade desse homem, o Fagner. Uma vez eu conversando com ele, falei, poxa, Fagner, eu queria tanto aprimorar meu acabamento aqui, tentar fazer assim igual você faz. E eu tô meio complicado aqui. Ele falou, e aí, você já tem algum para fazer? Falei, não, tô chapeando agora, né? Quando você for fazer o acabamento, não começa sem fazer uma chamada de vídeo. Você vai fazer aí, eu vou fazer aqui junto. Nós vamos fazer junto para ver como fica. Legal. E eu falei, meu, o cara trabalha por hora. O cara perder a hora dele. Talvez ele fale assim, não, eu ganhei. Tudo bem, a gente vê, isso agrega a humildade dele, mas ele tá perdendo o dinheiro dele ali, aquela hora dele, para ficar ali no passo a passo comigo. E aí, toda vez que eu ia fazer o acabamento, o proprietário chegava. Eu falei, também não é legal eu estar aqui fazendo um vídeo e conversando, né? E eu não consegui fazer. Concluí a obra e não consegui fazer. Daí liguei para ele, pedi desculpa. Falei, ó, agradeço muito sua disposição, mas me desculpa, cara. O proprietário chegava, quando era o acabamento, e eu ia lá, meti o pau, tentei fazer o melhor que eu pude, e já tinha que entregar outro, porque o pintor já estava vindo. Então é aquela correria, né? Ele, não esquenta não, uma outra hora a gente vai fazer. Então, essa humildade, a grandeza desses homens, nessa humildade de olhar para... Quando eu falo assim, quem é o Márcio, né? Rapaz que abriu o Instagram não faz 3 anos, 800 seguidores. Quem é o Márcio? E eles param o serviço deles para conversar comigo. O Renatão, estilo na veia. Tá top também. Meu, eu já liguei para ele, pedir dicas para ele parar o serviço dele, Marcião, é assim e tal. Então, é nessa hora que, por exemplo, o Will, ele fala assim, que ele entende aqueles que tem muitos seguidores, que nem sempre dá para dar atenção para todos. E eu concordo, em partes. Porque você vê esses daí que eu mencionei, o próprio Will. Ele, às vezes, ele já entrou em contato com um rapaz da praia de Itanhaém, se não me falha a memória. E aí, já conheceu o Marcião? Ó, liga para ele, esse é o contato dele. E o rapaz ligou para mim. Então, olha a preocupação da pessoa. Ele tá tirando o tempo dele para dar atenção para uma pessoa pequena. Então, ao mesmo tempo que eu entendo o que ele fala, eu acho que não tem essa de grande ou pequeno. Quando você quer, você pode ajudar, não importa. Com certeza. Você é responsável também pelo crescimento do drywall, assim como eles são tão responsável quanto todo mundo tem a sua parcela, né? Todo mundo pode fazer alguma coisa, pode contribuir para crescer. Então, a importância vai de encontro que o cara se predispõe a fazer, a ajudar o sistema. Porque tem gente que é muito grande, que tem um poder muito grande, um poder aquisitivo, mas não faz nada. E tem gente que é pequeno, que tá batalhando dia a dia e faz muito. O fato de alguém compartilhar o conhecimento com você e você compartilhar o conhecimento com outra pessoa, você tá fazendo muito. Então isso gera uma importância muito grande pra gente. Quando eu digo a gente, eu digo todo mundo que ama o drywall. No geral, né? Tá certo, é isso mesmo. E é isso que eu falo, então, Anderson, que eu acho incrível. Eu acho incrível como essas pessoas dentro do trabalho dele, o dia a dia dele, a responsabilidade deles, eles conseguem tirar um tempo para conversar com alguém. E se faz isso comigo, olha, eu bateria de frente com qualquer um. Se a pessoa falar, só faz com você, é mentira. Se ele faz comigo, ele faz com outros. Isso mostra a grandeza da pessoa. Sim. E falando nesse assunto, é importante até você falar para quem está começando nesse mercado também. O quão importante foi para você acha, quando você começou com o Instagram? Quando você começou a divulgar o seu trabalho, começou a ter esse network com outros gesseiros, o que isso mudou para você? Tudo. Honestamente falando, tudo. Eu chego, às vezes eu uso, não vou dizer feedback, porque na verdade seria mais assim, o Márcio antes e o Márcio depois. Eu pego a foto do Márcio antes, como que o Márcio fazia o acabamento, e o Márcio depois. Ó, é isso que eu tô oferecendo para você. Seu acabamento melhorou muito quando você começou a conversar com os parceiros. Para você ter uma ideia, quando eu abri, minha esposa falava, você tem que tirar foto, você tem que postar. E eu falava para ela, eu jamais vou passar essa vergonha, porque eu vejo que eles postam, não. Primeiro eu vou melhorar, é sério, era assim que eu fazia.
Eu falava, jamais, eu não vou passar essa vergonha, postar esse meu serviço aqui, não vou. Então eu procurei aprimorar muito, procurei olhar muito. E assim, por mais que a gente admira o pessoal lá das Arábias, o pessoal lá é fera, é top, né? Nas sancas, né? Não, os caras fazem umas coisas Não, lá, cara. Cada desenho não, que ele. Por que... não sei, eu não entendo. Eles são os deuses da sanca lá, Não, né? você que gosta da sanca, você tem que trazer isso aqui pra cá. Você tem que fazer uma dessa e tirar foto e falar assim, aqui ó, no Brasil. Esse que é o problema. O problema é, como o Will falou, né? Quando ele tava fazendo aquelas redondas lá que todos nós amamos aquilo, né? Às vezes o cliente não aceita, né? E vai muito também o modelo da casa, né? Essa semana eu tô conversando com o rapaz e falou: você mora numa chácara. Ele é. Eu falei, então, imagina lá na sua chácara aquele desenho todo, né? Não pega. Então, assim, chácara é uma coisa mais rústica. Então, por mais que a gente tenta levar pro cliente a ideia, o cliente olha pra casa dele, um cômodo menor, tudo isso aqui. Então, nem sempre dá. Mas, enfim, não vamos deixar de oferecer, né? A ideia é essa. E quando eu olhava esses acabamentos, eu falava, não, eu tenho que aprimorar muito. Mas assim, o Anderson, eu não consigo entender por quê. Assim, na verdade a gente sabe que é a humildade deles, mas aonde começou que o Fagner simplesmente parou e falou, e aí, cara, beleza? Ou Wanderson, pô, cara, e aí, top seu serviço. Ou Will, cara, ele posta, eu acho legal. Eu não consigo imaginar quando começou. Cara, mas eu acho que essa é a vontade deles também de ajudar o mercado. Porque, por exemplo, o Anderson veio pra cá, dos Estados Unidos, e ele começou a perceber bastante coisa. Ele falou o quanto que isso aqui podia crescer com a contribuição deles, né? Ó, pra você ter uma ideia, a gente faz também cada loucura, né? O Fagner tá lá nos Estados Unidos e ele tá com um balde de massa nosso lá, né? E eu tô junto. Tá mandando a massa lá pra ele, cara, pra ele poder... O Anderson ficou brincando. A massa é igual. É igual dos Estados Unidos, essa massa. Aí a gente teve a ideia, pô, então vamos mandar a massa pra lá? Já que o Fagner tá lá, eu quero que ele use e fale realmente se é parecida ou não. Cara, você vê essas coisas? E o cara teve a humildade de falar, pô, manda pra cá, eu vou testar, eu vou ficar andando com ela, eu vou, tipo, usar ela como fosse meu mascote. E, cara, é muito legal isso daí. Você vê como esses caras são, mas isso é muito importante. É difícil você ver um meio de trabalho onde tem tanta união. Existem problemas também. Mas assim, no geral, eu vejo esse mercado com muita união. As pessoas querendo se ajudar. E é por isso que eu vejo que, embora o drywall precise crescer muito, mas ele, pelo menos com as pessoas, ele tá preparado, tá engatilhado. Porque todo mundo vai se ajudar. Pra vir mais gente, pra ensinar o cara a fazer o acabamento, pra ensinar como que coloca isso, aquilo. Tem gente disponível pra poder fazer isso. A gente precisa continuar a divulgação que a gente faz pra que o mercado cresça mais, porque as pessoas entendam o quanto o drywall é importante fazer na casa delas por causa de vários motivos. E aí as pessoas estão lá. Você tá aqui, o Anderson, Fagner, Bola de Gesso, Reginaldo lá desde a antiga, Lucazinho, todo mundo contribuiu e contribui. Aliás, o Lucazinho tá pra vir aqui também, cara, ansiosidade que legal, pra conversar com ele, vai ser muito legal. Eu vou acompanhar. Não, puta, vai ser muito bom, cara. Sim. Sabe o que eu queria que você falasse? O que você acha que foi o principal motivo para você ser o empresário, né? Você é um empresário que você é hoje. Qual a dificuldade que você passou e o que te moldou para ser o empresário que você é hoje? Então, assim, na verdade, eu não me vejo como empresário. Mas você é. Por que eu não me vejo? Porque eu acho que eu tenho muita deficiência ainda nessa questão, até envolvendo a administração. Inclusive, uma das perguntas que eu fiz para aquele rapaz, o contador, quando veio aqui, foi como separar pessoa física e pessoa jurídica. Eu achei muito legal a ideia dele. E eu perguntei para ele. Eu estava acompanhando, achei muito legal a ideia dele. 2 semanas atrás eu estava conversando com o Júlio, mãos de gesso lá. E ele também, Marcião, olha, eu tô nessa há pouco tempo e tal, e deu umas dicas para mim. Nós ficamos de manhã num domingo, quase 1 hora conversando, ele me dando umas dicas, eu achei muito legal. Então eu acho que eu tô engatinhando nessa questão. Eu vejo muito assim, eu queria ajudar e às vezes eu não me ajudo. Mas só pelo fato de você reconhecer a sua deficiência, mas você querer melhorar, isso já é um passo que você tá dando. O importante é você reconhecer
essa deficiência, mas saber que você tem espaço para melhorar, tem campo para melhorar e você vai melhorar, né? Com É certeza. só você ir atrás dessas informações, de tudo, mas você precisa se ver como empresário, porque você é um empresário. Embora com deficiências, todo mundo tem deficiência, a Max Crew tem deficiências e procura sempre corrigir, Sim. mas você é um empresário, cara, eu olho pra você e vejo um cara de sucesso. Um cara Obrigado. que representa o drywall. Eu vejo a Delta Flex e vejo uma empresa que representa o drywall, que ajuda o drywall, que é responsável quanto a gente. Então, pô, com certeza se sinta assim que você é. Obrigado. Obrigado. Olha, acho que faz 2 meses eu conversando com meu sobrinho e ele falou assim, a gente tá falando sobre algumas coisas, ele falou, tio, o senhor gera renda. Você é uma pessoa que gera renda. E eu fiquei assim, olhando pra ele, falei, você põe gente na obra para trabalhar, você paga ele o dia, a semana, o mês, não importa, você gerou renda. Alguém tá comprando alguma coisa, tá pagando alguma conta com o serviço que você arrumou pra pessoa. E aquilo ficou em mim. Foi por isso que eu não tenho que saber separar a pessoa física, a pessoa jurídica. Eu tenho que começar a focar nisso, porque se a gente não separa, a verdade é essa. Eu vou continuar esse março nessa luta, tapando buraco e isso não é legal para ninguém, para ninguém. Até as pessoas que trabalham comigo não é legal, porque vai ser aquele tapa buraco. A pessoa não vai ver motivo para crescer comigo. E Sim. quando ela vê alguém crescendo, ela cresce junto. Vamos nessa. E isso eu vejo até como um conceito de parceiros. Para mim a parceria é assim, apoiar a pessoa, tá junto ali, independente do que vai ter de retorno. Cresceu, nós estamos na vitória, estamos lá, vamos pra balada junto, vamos comemorar. Mas eu acho que como empresário, é nessa hora que eu falo que eu tenho que mudar. Tudo bem, vamos crescer, vamos vibrar, mas você tem que saber separar. E eu tô nessa luta agora. Tá. Meu alvo agora é esse. Então eu vou te perguntar, que é importante. Onde você quer chegar com a sua empresa? Qual que é o seu objetivo final, né? O seu compromisso com o futuro da Delta Flex? Honestamente falando, Anderson, eu não sonho muito alto, não. Eu sou um cara que eu sempre tive assim o pé no chão. Então, a partir do momento que eu tenho uma equipe, que eu treino essa equipe, trabalha comigo, eles estão felizes, eu estou feliz, a gente está agradando o cliente, olha, para mim já estava muito bom. Eu poder ter essa obra aqui em andamento, a próxima já está fechada, para quando eu estiver naquela, a outra já está fechada, a equipe está junto comigo, nós estamos felizes. Eu sonho isso, cara. Eu sonho isso. Mas, por exemplo, um tempo atrás eu estava desse jeito no PVC, na divisória, né? Divisória de Eucatex, né? Naval. Mas hoje eu quero isso na Sanca. Eu quero no forro. Eu quero ser o cara da Sanca. Você entendeu? Cara. Eu quero que liga pra mim. Você que é o cara da Sanca? Cara, entendeu? Obrigado por ter vindo aqui, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado demais. Eu queria que você deixasse sua mensagem final, cara. Aí a casa é sua. Fala o que você quiser. Agradecimentos para quem você acha que você tem que agradecer. E é isso. Eu tô emocionado de ver sua cara de emoção por participar disso daqui. Isso torna o nosso sonho realizado, de conseguir trazer pessoas aqui para contar um pouquinho da vida delas e um pouquinho da história delas. Então, cara, agradece quem você quiser, fica tranquilo. O Anderson, é um pouco difícil eu falar isso, porque, como eu falei para você no início, a pessoa que muito segurou as pontas comigo foi a minha esposa, sabe? 19 anos juntos não são 19 dias. Nessa de eu fazer essas obras aí, essas minhas loucuras, né? Empurrar a vaca pro brejo por sugestão dela mesmo. Minha esposa já chegou a comer arroz, feijão e mandar mistura na marmita, porque ela achava que ia ser vergonhoso para mim abrir uma marmita na obra e não ter mistura. E quando eu fui descobrir isso, já fazia alguns dias. Quando eu fiz hemodiálise, foi uma situação muito difícil para nós. Chegamos a ficar 2 meses sem gás em casa. E nós tínhamos uma churrasqueira elétrica, era onde ela fazia a nossa comida. Então, saía de manhã para tomar café, tinha um café, porque ela usava a churrasqueira elétrica. Eu chegava e tinha janta, que ela fazia na churrasqueira elétrica.
Então, quando a coisa apertou pro meu lado, eu, eu não tinha mais o que fazer para tentar retribuir tudo que ela já tinha feito por mim. Eu, eu acabei usando muito minha mãe e minha irmã. Às vezes, umas 10 horas da manhã, eu ia na minha mãe ou na minha irmã, tomava um café, comia bolacha, ou um pãozinho, não sei, para quando chegar no almoço em casa, eu não almoçar. E ela tinha o que comer. Isso durou mais ou menos por uma semana. Então, independente. Lógico, pessoas me ajudaram depois, né? Mesmo eu não falando para ninguém, pessoas me ajudaram. A gente sabe que Deus tem um jeito dele e a gente não tá aqui para questionar nada, né? Cada um tem sua fé, sua maneira de acreditar. E eu vejo dessa maneira, que o Criador foi o jeito dele de me ajudar, colocou pessoas para nos ajudar. Então, assim, eu fico imaginando qualquer pessoa, não importa quem seja, não importa a situação, se quer, vai à luta. A oportunidade tem. O que não dá é ficar parado pedindo. Eu com dor eu trabalhei, eu com fome eu trabalhei, eu sem gás eu trabalhei, e tá minha esposa como prova disso. Então não importa a situação de ninguém, quem quer, vence. Vai para cima. E aquilo, ó, vamos pensar sempre nisso. Ah, eu já tô no fundo do poço. Agradeça. E se você tivesse na metade? Você ainda tinha metade para afundar. Se tá lá, agora é só escalar. Vamos subir. Não tem por que a gente ficar triste porque chegamos no fundo do poço. E se no final tudo dá certo, se não deu certo ainda é porque não chegou ao fim. Calma, nós estamos na corrida. Vai chegar ao fim. Quando chegar ao fim, tudo vai dar certo. Então, é assim que eu penso, é assim que eu luto, é assim que eu vivo. Vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Cara, muito obrigado por você ter vindo aqui contar a sua história. Eu pessoalmente fico emocionado porque fazer alguma coisa que causa essa emoção nas pessoas significa que o que a gente faz é importante. O que a gente faz é para as pessoas, para os montadores, né? Para todo mundo. Sim. E a sua história é uma história muito importante. Uma história de que a pessoa não pode desistir, né? Então, eu falo para quem tá assistindo a gente, não desista. Você vai passar dificuldade, você vai passar necessidade, você vai ter que superar desafios, né? Mas não desista, porque sempre tem no final do poço, né? Uma chance, igual você falou, de você ainda subir, né? Escalar. Se você tá no final, agora, é a hora que você pode pensar, é agora que eu vou subir. É agora que eu vou conseguir progredir e que eu vou conseguir vencer. Porque você vai vencer. Isso eu não tenho dúvida. Se a pessoa estiver passando dificuldade, não importa o que ela estiver passando, ela vence. Ela vai chegar lá. Vai. E uma hora ela vai conseguir. E eu espero que quem está já assistindo a gente, se você estiver passando dificuldade, não desista. Nunca, nunca desista. Você vai chegar lá. E então eu quero agradecer você por ter contado a sua história aqui, ter ajudado a gente, né? Foi muito legal a sua participação aqui. Então, queria te agradecer de novo Obrigado mesmo. Mano. por você ter Obrigado vindo mesmo. aqui. Isso aqui que a gente faz é para caras como você, como todos os montadores que ajudam o mercado. E um dia eu espero que todo mundo venha aqui, todo mundo tenha orgulho de ter participado aqui. Então eu peço para você se inscrever no canal, é muito importante. É tão importante quanto tá aqui é o ato de você se inscrever, porque quando você tiver vai ter mais gente para curtir o que você falou. E eu também preciso agradecer as pessoas que estão nos ajudando aqui. Então, eu preciso agradecer ao Oswaldo Cruz, que está com a gente há muito tempo também. A Max Crew faz uma massa de qualidade, que ela faz hoje também por causa dos meus parceiros, que estão aqui fornecendo material de qualidade. Então, se você faz produtos da indústria da construção civil, conta com o Oswaldo Cruz Química, que eles vão fornecer materiais para vocês de qualidade. E são top, são parceiros, pode confiar que são produtos bons. Já falei. Se você for concorrer na Max Crew, aí pode contratar outra empresa mesmo. Pode conversar com outra empresa mesmo. E a Limpa o Sul, cara, que entrega esses baldes maravilhosos que a gente usa, baldes reciclados, ajuda o meio ambiente. Top, empresa de qualidade, tá com a Max Crew desde quando ela começou. Então um abraço pro Murilo. Se você também quer colocar tinta, quer colocar impermeabilizante, quer colocar massa, quer colocar qualquer produto na indústria química, conta com eles também. Se você
for concorrer da Max Crio, compra um balde velho mesmo, que não tem problema. E a Max Crio tá aí, cara, para ajudar vocês, ajudar o mercado, ajudar todo mundo que precisa. Pode mandar mensagem no Instagram, pode deixar nos comentários lá no YouTube, dicas de quem você quer participar, pergunta que vocês querem que faça para alguém, que nós vamos tentar ajudar ao máximo e sempre fazendo tudo para vocês. E se precisar da Max Crio, pode contar com ela. Vem comigo, ó. Aqui é top.